Estamos no ar, Olá, né, olá. Esta é a live Não Venda Minha Escola. Nós, do 39º Núcleo, ficamos muito contentes com nossas convidadas e convidados que aceitaram nos ajudar a fazer um esclarecimento às nossas comunidades, aos educadores, aos estudantes, ao povo de Porto Alegre, de Canoas e do nosso Rio Grande que nos acompanha fora daqui, sobre o que é esse projeto do governo Eduardo Leite, de PPPs para 98 escolas, ou seja, como nós estamos chamando, como chamaram no Paraná, como chama a nossa confederação, a CNTE, como chama a campanha do CEPERS, o nosso sindicato, eu estou aqui com a camiseta, não venda a minha escola, não venda a minha escola, é isso que nós estamos dizendo, através do CEPERS, das escolas, e é uma disputa que nós estamos travando com o governo Leite. Sabe quando nós descobrimos isso e por onde? Não foi com uma reunião que a Secretaria de Educação tenha chamado as direções dessas 99 escolas. Foi através do jornal Zero Hora, atenção, do dia 2 de julho de 2024. Então, já há mais de um ano e meio que o governo Leite tenta implementar um projeto de venda de parte da gestão das nossas escolas, né? Que eles dizem os serviços não pedagógicos, entre aspas, não pedagógicos, mas nossas convidadas e nossos convidados vão expor, vão colocar aqui as ideias, vão apresentar o que é isso, o que é esse projeto do governo Eduardo Leite, da secretária Raquel Teixeira, que tem o apoio dos empresários, todos pela educação, tá? Que é o empresariado, Lehman, Itaú Unibanco, Gerdau, a Vale, a Fundação Roberto Marinho, a Instituto Ayrton Senna, toda essa turma apoia esse projeto. Então, é com muita satisfação que a gente recebe nossas convidadas e convidados para exporem a vocês o que é o projeto das PPPs de 98 escolas, que nós estamos chamando de venda das escolas do Rio Grande do Sul, do governo Eduardo Leite. Então, eu quero apresentar a vocês, nossas convidadas e convidados, vou falar aqui pela ordem, depois a gente vai tendo o tempo de cada um. É com grande alegria que nós vamos receber a professora Lígia, professora da rede estadual, rede pública estadual do Paraná, é especialista em educação, é uma colaboradora das redes sociais da geração 68, né? A Lígia é uma estudiosa e é alguém que está vivendo também essa experiência, porque já existe no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ela vai falar. Então, bem-vinda, companheira Lígia, uma honra tê-la conosco. Nós estamos com a presidente do nosso sindicato do CEPERS, professora Rosane Zan, nossa dirigente do nosso grande sindicato, acho que é o segundo maior sindicato da América Latina, né, a Rosane vai falar depois. Eu acredito que a Rosane, além de explicar também o projeto, ela também vai poder falar de uma iniciativa muito importante do sindicato, que foi, né, através do Tribunal de Contas, você conseguiu adiar em um ano e meio, né, esse projeto do Eduardo Leite. Então, bem-vinda, Rosane, nossa presidente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos com a professora Semíramis, que é diretora da Escola Oscar Pereira, aqui na Cascata, em Porto Alegre. Bem-vinda, Semíramis. A Semíramis é diretora de uma das escolas que primeiro promoveu o nosso debate aqui em Porto Alegre. Nos chamou, né, a direção do núcleo, lá em 2024, eu já fazia parte da gestão anterior, minhas colegas de direção estão aqui acompanhando. A Semíramis promoveu um debate, estavam parlamentares da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, lideranças comunitárias. Então, bem-vinda. Nós estamos também com o Pedrinho, tá? O Pedrinho é um colega também da escola Oscar Pereira, é um dos trabalhadores em educação, que vem também para expressar a preocupação dos colegas se vai ter demissão ou não de funcionários de escola. Pedrinho está com essa tarefa de trazer esse recado, essa preocupação dos colegas. Nós estamos também com a nossa professora, companheira Cleusa Werner, que é diretora do 20º Núcleo de Canoas. Bem-vinda, Cleusa. No Núcleo de Canoas também, em vários municípios, ela vai falar também. Tem escolas que estão na lista do malfadado projeto do Eduardo Leite e da secretária Raquel. Bem-vinda, Cleusa. E nós estamos aqui também com o educador
nosso companheiro de lutas, né, que quando eu era da vice-direção do Emílio Massot, ele foi presidente do Grêmio Estudantil, companheiro Matheus Vicente, hoje, né, servidor público, educador lá de Sapucaia, também pertence ao Movimento Culto. Então, bem-vindas, bem-vindos, meus queridos, nós estamos aqui todos, né, e agora a gente vai passar, então, a palavra para a nossa companheira, a professora Lígia. A Lígia é uma estudiosa, eu repassei para ela também o projeto do Eduardo Leite, o edital. Então, Lígia, querida, 20 minutos com você, lhe aviso nos 10, depois nos 5. Seja bem-vinda, somos ouvidos, que todas e todos que estão acompanhando possam aproveitar a sua contribuição. Lígia, então. Christopher, por gentileza, que está na técnica, obrigada. Boa noite, companheiros, companheiras. Agradeço o convite da Neiva para participar dessa live, e eu inicio com uma saudação, em um gesto de solidariedade internacionalista à luta do povo palestino, que resiste de forma incomensurável, né, com dignidade, contra o genocídio que acontece na Palestina e que é transmitido hoje para o mundo inteiro. A luta pela escola pública e pela dignidade do povo não se separa da luta por um mundo melhor. Então, onde quer que o capital trate a vida humana como descartável, seja na Palestina ou na sala de aula, nós estamos em resistência. Então, esse ataque, né, que é um ataque, o que acontece agora é um ataque sofisticado contra a escola pública, contra a educação pública no nosso país, que é o programa parceiro da escola, não é uma política educacional. Né? Então, eu estudei no meu doutorado essa degenerescência da educação pública brasileira, e isso tem uma trajetória muito clara. Então, não é uma política educacional, é uma operação. É uma operação política, ideológica, econômica, executada pelos governadores de extrema-direita ou liberais do nosso país e aprovada a toque de caixa pelas assembleias legislativas dos estados. E pertence a um projeto muito maior de destruição do ensino público. É o que eu chamo de degenerescência do ensino público. O programa parceiro da escola, ele não nasceu no Paraná, ele não termina no Rio Grande do Sul. Ele é filho de um projeto global de reconfiguração do Estado, que tem o nome Consenso de Washington, formulado em 1989, que impôs ao Sul global uma agenda de privatizações, de regulamentações, desregulamentações, de corte de gastos sociais, como, por exemplo, o que está acontecendo nas escolas hoje, e essa imposição, ela foi uma condição para que os países tivessem acesso ao financiamento internacional. E no campo educacional, essa agenda, ela foi traduzida como um movimento organizado por instituições, por fundações, por grupos financeiros, que ao longo de décadas foi ocupando o debate educacional com uma narrativa, com um vocabulário de eficiência, de gestão por resultados e por méritos, com termos que criam um manual de empresa privada dentro da escola. No Brasil, essa ofensiva neoliberal, ela se funde com uma outra corrente, que é o conservadorismo autoritário. Aí nasce um projeto híbrido, super perigoso, que ele tem duas faces que se complementam. A face neoliberal, representada também pelo parceiro da escola, que trata a escola como uma empresa, que entrega a gestão ao capital privado, que subordina a educação à lógica do mercado e da lucratividade. E tem a face conservadora e militarista,
representada pelo modelo cívico-militar. Então, essas duas faces, elas não se contradizem, elas se complementam. E essa junção compõe aquilo que a gente conhece hoje como um modelo de substituição de ensino. Nós não temos mais, no âmbito da educação pública, uma perspectiva de formar indivíduos conscientes, sujeitos emancipados, e sim, nós temos uma lógica autoritária que tem dois motes, quartel e negócios. Então, a soma disso tem também um outro elemento, que é a plataformização do ensino, que é a substituição das relações pedagógicas vivas, professor, aluno, contexto social, por plataformas digitais. Então, esse projeto que a gente tem que combater quando a gente cria uma campanha sindical nacional chamada Não Venda a Minha Escola. Então, eu vou começar, após essa introdução, rapidamente, explicar o que foi esse programa Parceiros da Escola no Paraná, né? Vamos tratar um pouco da estrutura legal e operacional desse projeto. O programa foi instaurado, né, instituído pela Lei Estadual 22006, em junho de 2024, foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior, pelo decreto estadual 7235 de 2024, e foi aprovada em caráter de urgência na LEP, com 38 votos favoráveis e 13 votos contrários. No Paraná, o que esse projeto, Programa Parceiro da Escola, prevê? Então, primeiro elemento, a entrega da gestão administrativa e da infraestrutura dos colégios estaduais a empresas especializadas no que chamam de gestão educacional. Então, essas empresas assumem manutenção, serviços administrativos e gerenciamento dos terceirizados de limpeza, de segurança e de alimentação. Aqui, a lei previu 204 escolas legíveis e 110 cidades. Então, nós temos uma receita de 10% da rede estadual. Em dezembro de 2024, foram definidas as empresas que ganharam as licitações. Então, foi o grupo Apogeu, o Tom Educação, que tem vínculo com o grupo Positivo, e o grupo Salta. Todos sabemos que o grupo Salta, entre os seus acionistas, está o bilionário Jorge Paulo Lemann, e todos sabemos os escândalos de fraude contábil que ele está envolvido, como, por exemplo, das lojas americanas. Aí, em 2026, o programa ele chegou em 95 escolas em 34 municípios. Então, é isso que ele prevê. Agora, vamos trabalhar um pouco as contradições desse programa. Como é que funciona isso, por exemplo, no modelo de docência, né, de contratação dos professores. E é onde, na minha perspectiva, está um dos mais atados nós, e os mais graves nós, disfarçados desse programa. Por quê? Ele trata a separação entre a gestão administrativa e a gestão pedagógica. O governo ele apresenta essa separação como uma garantia de que as empresas não iriam mexer no ensino. Só que essa foi uma ficção que se desfez rapidamente com a realidade dos fatos das empresas que foram fazer a gestão desses espaços, né? Esse decreto 7235, ele abriu uma brecha explícita para que as empresas parceiras atuassem em atividade de docência. Contratação de professores por regime de CLT, sem vínculo estatutário, sem ingresso com concurso público, sem garantias do piso do magistério, sem estabilidade. Então, na prática, o que isso significa? Que, ao lado de um professor concursado, com vínculo do Estado,
atua um professor contratado pela lógica dessa empresa privada, sem nenhum direito equivalente, com metas, assim, com pressões de metas e desempenhos corporativas que são, assim, insuportáveis, insustentáveis. E essa não é uma brecha que veio de interpretação. A própria Advocacia Geral da União reconheceu, ao se manifestar no STF, afirmando categoricamente que a lei paranaense, abro aspas, não deve autorizar em nenhum caso a contratação de parceiros para a realização de atividades de natureza docente. E é o que a Justiça do Paraná reconheceu ao suspender alguns editais por violação da Constituição Federal. Então, o resultado desse decreto é a dualização do trabalho docente dentro da mesma escola. Então, de um lado, servidores públicos com direitos, de outro, trabalhadores precarizados sob o comando de empresas privadas. Então, isso não é reforma, isso é destruição da carreira docente por dentro. E os números das transferências, dos valores, dos repasses, são escandalosos. Então, por exemplo, enquanto o governo repassa R$ 8 por aluno para as escolas públicas, fazerem as manutenções, etc., as empresas privadas do programa recebem R$ 800 por aluno. Então, são 100 vezes mais. É um repasse total estimado em quase 2 bilhões de reais por ano, e o lucro projetado são aproximadamente 240 milhões para as escolas parceiras, para cada escola parceira. E isso, vou trazer aqui, antes de falar do Rio Grande do Sul, um estudo de caso, por exemplo, né? Qual que é a carne dessa privatização? Aqui um caso emblemático foi o Colégio Maria Montessori. Então, o governo, ele vende o programa com uma imagem de infraestrutura renovadora, de diretores que serão aliviados da burocracia, só que a realidade que chega às escolas é outra. Esse colégio específico eu estou trazendo à tona porque já foi publicizado, a direção já foi destituída, então, né, onde, no momento que tudo que a gente fala é motivo para processo, vou usar um exemplo que já foi resolvido depois de 2 anos de luta. Então, nessa escola, na Maria Montessori, foi apresentado pela Secretaria de Educação como um modelo de inclusão do parceiro da escola. E, depois de 2 anos, ela se tornou um símbolo do fracasso desse modelo. Por quê? Porque, a partir do 2º semestre do ano passado, pais, mães, estudantes, pedagogos, professores, começaram a registrar, inclusive com provas, denúncias gravíssimas contra a direção instalada pela empresa gestora. Então, por exemplo, até falas assim, chamar um estudante de favelado, a coordenação da escola fez, proferiu ofensas gordofóbicas, homofóbicas, e tudo isso com denúncia, tudo isso com vídeo, tudo isso documentado, e retaliação àqueles que tentavam denunciar. E isso abriu-se, né, uma investigação, e depois de 2 anos, essa escola ela foi destituída, e a própria CED precisou reconhecer, em fevereiro de 2026, no Diário Oficial, que havia uma insuficiência de gestão nos âmbitos administrativos e financeiros e pedagógicos da gestão dessa escola. Por que eu trouxe o caso do Maria Montessori? Porque isso não é um caso isolado, é o retrato estrutural do que acontece quando a escola pública é tratada como empresa. Então, a lógica autoritária do capital substitui a lógica democrática da escola. E isso é um problema muito sério.
como é que foi o processo aqui no Paraná? E essa é a parte muito importante, inclusive para reforçar a importância dessa live que vocês organizaram, porque nós conseguimos aqui no Paraná reverter algumas parcerias por conta da mobilização sindical. O povo aqui, ele disse não 2 vezes. Então, o que acontece? Em dezembro de 2024, 177 escolas foram consultadas. Apenas 11 escolas, ou seja, 6%, votaram favoráveis ao programa Parceiro da Escola. As outras 166 disseram não, seja por voto direto, seja por não atingir quórum. E o que o governo fez? Ignorou o resultado e implantou o programa em 82 unidades. Qual foi o artifício que ele usou? Ele considerou que a ausência de quórum na pesquisa foi uma autorização para o secretário decidir sozinho. Aí a gente pula para novembro de 2025, que foi uma nova tentativa do governo do estado do Paraná de reforçar mais 96 escolas ao programa. Inclusive, dessas 96, 41 já tinham dito não em 2024. Aí a PP Sindicato mobilizou aqui o que nós chamamos de dia D de luta em todo o estado. E nós tivemos, esse dia D foi através da mobilização direta com a comunidade escolar. E nós tivemos um resultado histórico. De todas essas escolas, 83 votaram contra, apenas 2 aprovaram. E isso mostra como a demonstração de resistência, quando a categoria se organiza e luta, é imprescindível. Então, o que é importante a gente entender que tem de proximidade desses projetos, tanto do Paraná, como o que aconteceu em São Paulo também, e agora aí no Rio Grande. O Estado capitalista, ele não se sustenta apenas pela força, ele se mantém pelo consenso. E ele constrói esse consenso através dos aparelhos privados de hegemonia, das igrejas, da mídia, das fundações, e centralmente o centro desse consenso é a escola. Então, a escola ela é o espaço onde a classe dominante transmite sua visão de mundo como se fosse o interesse de todo mundo. E o programa Parceiro da Escola, ele é uma ofensiva direta dos aparelhos privados de hegemonia para ocupar a escola pública. Então, não se trata apenas de quem faz os serviços gerais, de quem prepara a merenda, não se trata apenas da precarização do trabalho dos trabalhadores da escola. Além disso, trata-se também de quem define os valores, o ritmo, as relações humanas, os critérios de sucesso dentro da escola. Porque ao colocar uma empresa privada como gestora, o capital ele instala uma lógica ideológica de eficiência, de produtividade, de submissão hierárquica, de metas de desempenho no cotidiano escolar. Então, nesse sentido, é bom a gente entender que esse programa ele é um movimento do capital para construir uma hegemonia dentro da escola pública, descaracterizando o caráter democrático dessa escola. E o interessante também é que os reformadores empresariais que constroem esse caminho da privatização, eles trabalham em etapas. Então, primeiro, implementaram a métrica do desempenho que a escola pública, por cronicamente ser subfinanciada, não consegue atingir, que são os indicadores externos. Segundo, usa esse resultado negativo dos indicadores externos para desmoralizar a escola pública e o magistério.
Terceiro, apresentam daí a privatização como a única solução. E isso está tácito no texto desses projetos, porque os critérios para selecionar as escolas elegíveis para o programa incluem a baixa frequência e as notas insuficientes do IDEB. Então, ou seja, as escolas mais vulneráveis, as que precisam de mais investimento público, são as primeiras a se entregue ao capital. Isso não é uma coincidência, isso é um método. Então, é importante, a partir disso, entender como que ocorreu aqui o debate jurídico. É como que nós, o sindicato e a nossa categoria, fez a batalha nos tribunais. Primeiro, a gente contestou o programa em múltiplas frentes. No Tribunal de Contas do Estado, em novembro de 2024. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu parte do programa, né, a pedido dos partidos progressistas e da PP Sindicato, apontando a ausência de um estatuto técnico preliminar e uma falta de detalhamento orçamentário, que é exigência da Lei Federal 14.133, de 2021. A nossa outra frente de luta foi a Justiça Estadual. Então, em janeiro de 2025, né, a juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública suspendeu o edital de chamamento público por violação à Constituição Federal, ao permitir que empresas contratassem professores sem serviço público. E depois, o Supremo Tribunal Federal, né, que, através de uma frente mais estratégica, conseguiu adiar a inclusão através de um decreto. E nesse decreto, nós conseguimos que a terceirização dos professores pelas empresas fosse inconstitucional e a exclusão de estudantes menores de 18 anos das consultas públicas também fosse considerado inconstitucional. Então, ou seja, né, foram várias frentes, até que agora, em 15 de maio desse ano, foi numa sessão virtual do plenário do STF, foi julgado, 11 ministros estão ao nosso favor, e a decisão é de interromper futuras parcerias aqui no Paraná. Aí entra, Neiva, você vai me dizendo quanto tempo eu tenho, senão eu falo muito. Aqui entra, então, gente, o alerta para o Sul. O que é, a partir da documentação que a Neiva me passou, que eu consegui observar? Como que está construída esse programa de parceria no Rio Grande do Sul? É muito parecido com o que aconteceu no Paraná e mostra que isso não é uma situação isolada, é uma onda nacional. Só que a gente precisa olhar o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul com um desenho um pouco mais alarmante. Na minha leitura, o perigo real imediato, o alerta vermelho, para vocês, pisca mais rápido. Neiva, quanto tempo eu tenho? Só para eu conseguir me organizar aqui. Mostra assim com a mão. Oi, Lígia, o seu tempo já fechou. Se você puder concluir, então, em 2 minutos, companheira, te agradeço. Consigo sim. Então, aí, né, no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, ele está avançando em um modelo ainda mais grave. Por quê? Porque a PPP da infraestrutura escolar, essa é a configuração que foi publicada, né, nesse edital de 30 de março de 2026, com um leilão já marcado para o dia 26 de junho. E isso na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Então, isso é muito sério, porque essa PPP da infraestrutura, ela literalmente prevê o quê? 98 escolas estaduais em 15 municípios, incluindo 66 já atingidas por enchentes em 2024, concessão por 25 anos,
repasse de 93,1 milhões por ano do Estado, então totaliza aí, gente, 4,5 bilhões no período. Essas empresas, elas assumem as reformas, a manutenção e os serviços não pedagógicos, como, por exemplo, a fiscalização do cumprimento do contrato feito pelos agentes terceirizados. Ou seja, privatiza a fiscalização. É muito sério isso. Então, vocês, né, do sindicato, nessa campanha Não Venda Minha Escola, ao fazer essa denúncia, onde os recursos poderiam ser aplicados diretamente pelas próprias escolas, mostram que é preciso que esse debate seja publicizado. Por quê? A diferença do Paraná e para o Rio Grande do Sul é de grau e não de natureza. No Paraná, a empresa gerencia anos. No Rio Grande do Sul, quase 3 décadas. Tem leilão na Bolsa de Valores. E o projeto é o mesmo, a mercantilização da educação pública. Então, né, o que precisa ser feito? Ir para as ruas, não tem outra forma para que se consiga reverter essa situação, porque o caso de vocês ainda é mais delicado do que o Paraná. Aí, nas considerações finais, eu volto. Lígia, muitíssimo obrigada por ter sido tão sintética. Então, a exposição da professora Lígia, que é nossa companheira educadora do Paraná, que viveu a luta, a resistência junto com o seu sindicato APP, né, fez uma exposição do que é esse projeto, quem está por trás, né, como foi a experiência do Paraná. Por óbvio, 20 minutos é muito pouco para contar toda essa história e tamanha maldade, tamanho envergadura deste negócio. Mas os nossos outros convidadas e convidados vão poder ajudar a expor isso. Por isso, Lígia, te agradeço agora essa apresentação. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por contribuir conosco. Todas e todos que estão nos acompanhando, que vão assistir depois essa live, vão poder usufruir dessas informações preciosas que você nos trouxe. E eu quero convidar agora, então, a Lígia vai para a nossa sala reservada, a professora Rosane Zan, Christopher, por gentileza, suba a professora Rosane. Professora Rosane Zan é a presidente do nosso sindicato, o nosso CEPERS. Muito obrigada por participar, por contribuir com o nosso debate. Rosane, contigo, teus 10 minutos. Te avisamos no chat ou tu quer que eu te avise aqui quando faltarem uns 2? Que quando tu entrar, já estou indo para a conclusão. Ah, tá. Eu vou ficar uns 30 segundos no final. Muito obrigada, bem-vinda. A palavra é sua, Rosane. Então, primeiro, quero dar meu boa noite, né, aos professores, às professoras, né, aos funcionários de escola, à comunidade escolar em si, né, que eu acho que é importante. Eu acho que o fator só da apresentação da Lígia, a gente já coloca a gravidade do que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Também quero agradecer a Neiva, aí, que é a diretora-geral do núcleo do 39, aqui de Porto Alegre, onde a maioria das escolas, né, que estão dentro desse projeto das parcerias público-privada, e também a professora Cleusa, né, que é a diretora-geral do núcleo de Canoas. Então, um fator... quero iniciar a minha fala numa palavra que eu acho que é muito importante, né, primeiro para as pessoas entenderem que a educação, ela se constitui como um direito social, né? É uma responsabilidade que nós temos que colocar, que é inalienável do Estado, é a responsabilidade do Estado. Nas últimas décadas, né, contudo, o setor educacional enfrenta pressões crescentes para se submeter à lógica do mercado, a modelos de gestão típicas da iniciativa privada. Eu acho que a gente conseguiu avançar muito nesses longos anos pós-Constituição de 88, e agora o que a gente vê? É um retrocesso dentro daquela linha da responsabilidade do Estado, da entrega de 99 escolas, a princípio seriam 99 escolas entregues, né, para a iniciativa privada. Eu acho que a nossa resistência, que nós fizemos desde o início, quando foi apontado, não lembro direito em termos de tempo, mas foi em 2024,
quando nos deparamos com 1.500 páginas, né, das 99 escolas, e ali dentro da parte técnica da organização, do que seria, o que seria colocado, e isso geralmente, quando você coloca para a sociedade, dá uma impressão que é mil maravilhas, que tudo vai ficar bem dentro do espaço da escola, e ao contrário disso, nós soubemos que o que está posto mesmo, nós entramos naquele momento mesmo, que é uma campanha que não é uma campanha que começa hoje, é uma campanha nacional da nossa confederação, a CNTE, que a campanha iniciou por lá, mais propriamente em relação ao que vinha acontecendo com a APP, com o nosso sindicato da educação do Paraná, e os demais sindicatos, né, que estavam em São Paulo, Minas Gerais, e aí acabou acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o governo Leite, que já tem uma ideia de privatização, a forma como a pandemia também é um processo que é importante se colocar aqui, que também as empresas, as fundações, as formações já estão de uma forma mercantilizada dentro do espaço da escola, e isso também agora vem para suas estruturas, né? Essas estruturas que sempre nós fizemos a denúncia, porque mesmo dentro do processo na pandemia, na enchente que aconteceu aqui em Porto Alegre, nós fizemos várias denúncias. Aí, quando você coloca esse modelo, como já muito bem dito pela professora e doutora Lígia, como é que eles vendem isso para a sociedade, da precarização, da falta, né, dos índices do IDEB, então são sérias coisas assim que eles colocam dentro desse patamar. E nesse meio tempo, nós entramos com uma medida cautelar, porque além do movimento que nós temos que fazer com a comunidade escolar, o movimento de ruas e denúncia pelas nossas redes, nós precisávamos também ir para o lado da justiça, né? Se tem o Tribunal de Contas, onde fiscaliza a questão das contas do Estado, teria que ter a responsabilidade referente a isso. Então, nós entramos com uma medida cautelar, conseguimos barrar por 1 ano e meio de que essas escolas não fossem entregues, né, à iniciativa privada, mas só que em janeiro deste ano, a revelia da nossa cautelar, com a mudança do presidente do Tribunal de Contas, Iradir Petroski, eles voltam ao pleno e colocam o edital, né, o edital da entrega dessas escolas, né, para iniciativa privada, em sistema de leilão, dia 26 de junho, por 25 anos. São 25 anos que vão ser entregues a essas escolas e a revelia de toda a sociedade, que a sociedade não tem o entendimento. Primeiramente, quando foi apontado pelo Tribunal de Contas, ele apontava que tinha uma única escola dentro dessas 99 escolas, que uma delas era uma escola Tiradentes. E também estava a questão da merenda, que é outra, né, que a merenda vem vem do governo federal, né, então isso também eles retiraram para dizer que tinha a validade de entrar o edital. Eles excluíram uma escola, excluíram a merenda, mas elevou o lucro líquido, né, dentro desse patamar, do qual hoje ele está entre 4,5 milhões. Só a empresa que for vencer esse leilão, ela vai receber em torno de 527 milhões, né, de lucro líquido para essa empresa vencedora. E se a gente fizesse, eu acho que sempre é bom fazer apontamentos, se nós entregássemos, né, esses 4,5 milhões, dividíssemos por 25 anos, nós entregaríamos por mês para cada escola 154 mil por escola, né? Então, vocês imaginam, tanto dinheiro, se existe dinheiro para entrega para a iniciativa privada, é sinal de que existem valores, e valores da onde que estão sendo tirados, né? Do próprio financiamento da educação, do MDE, do salário educação, das mudanças que houve, as reformas estruturais que houve no nosso plano de carreira, dos professores, dos funcionários de escola. E o nosso DIESE, ele apontou algumas irregularidades em relação a isso, até para a gente começar a analisar e começar a observar e poder também ter argumento para chegar no espaço da escola, lá no chão da escola, e argumentar por que nós somos contrários. E esse movimento não passa só no chão da escola, esse movimento também passa
por essa conversa que nós temos que ter com a comunidade escolar, com os pais, com os nossos alunos, da importância de defender a escola pública. E essas irregularidades mostram as taxas de juros, que elas são inconsistentes na modelagem econômica do qual eles apresentam, a questão do estado de regime de recuperação fiscal, que prevê que não pode ter novas operações de crédito, mas mesmo assim eles entregam, né, 98 escolas para iniciativa privada, inconsistência na estimativa de investimento, obras que a gente vê que muitos professores, diretores de escola, até inclusive há poucos dias eu estive em São Leopoldo, aonde já está vindo algumas empresas, nem foram leiloadas ainda, quer dizer, já existe algumas empresas interessadas, né, nessas escolas. E o prazo, né, de contrato de 25 anos. Vocês imaginam que 25 anos são 6 mandatos, né? Isso quer dizer que ignora até a questão demográfica, né, do Estado, a diminuição de alunos, as escolas, da forma como eles querem entregar. E também o conflito com a gestão democrática, né? Como disse a Lígia, eu acho que o conflito com a gestão democrática, que aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que é eleito pela comunidade escolar, que joga para os próprios diretores de escola, que muitas vezes nem sabe que empresa que vai entrar, qual é essa empresa, o que ela vai fazer, se ela está realmente, vamos dizer, que tem uma formação para poder lidar dentro do espaço, do chão da escola. E sem falar que não existe uma fiscalização de contrato, né? Nesse meio tempo, como já disse antes, são 6 mandatos. Quem vai fiscalizar? Se o Tribunal de Contas, a sua revelia, entrega mesmo assim, dá o edital, e entrega, né, para a Bolsa de Valores este leilão das 98 escolas, hoje são 98 escolas, daqui a pouco são muito mais escolas que podem ser colocadas, como já aconteceu no estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais. E a seleção, né, das próprias escolas, se a gente for observar, algumas escolas, eu sei que teve situação da enchente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais propriamente em Porto Alegre, né? Já dito aí pela professora que são 66 escolas, mas 32 escolas, a gente sabe que tem várias escolas que não são em espaços vulneráveis. Então, por isso que se torna um tanto quanto nebulosa a forma como o governo coloca dentro do seu edital, dentro daquele camalhaço de 1.500 páginas. Então, existem muitas divergências, né, na questão estrutural das escolas, da importância da gente fazer esse debate aqui, né, quero agradecer o espaço, né, eu acho que é uma boa iniciativa aqui da Escola 39, pelo número que tem aí de tantas escolas que estão dentro desse patamar. Eu acho que nós temos que continuar nossos movimentos de rua, porque esse ano é um ano de eleições das nossas vidas, são 12 anos que nós estamos atravessando com governos neoliberais, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, e isso mostra que só o movimento da comunidade escolar é que pode barrar o que está por vir aí, se for entregues essas 98 escolas para iniciativa privada, né? Então, acho que o fator dos 42 núcleos do CEPERS, eu sei que são 15 municípios, aonde que estão essas escolas inseridas, mas a gente precisa fazer esse trabalho de ir mais, né? Eu acho que tu tem feito esse trabalho aqui no 39, de nós estarmos mais presentes e explicar para a comunidade escolar o que significa entregar por 25 anos as nossas escolas públicas, que é um direito que está dentro da Constituição, que a educação pública é um direito e é obrigação do Estado, e não obrigação da iniciativa privada, levando cada vez mais um filão aí do que é o lucro, né, dos nossos dividendos, que cada um de nós, qualquer local que nós vamos, nós estamos colocando ICMS, que está dentro do financiamento da educação. Obrigada. Fica aí, Rosane, quero te agradecer, né, antes da Rosane sair da tela, fazer referência que nós tivemos um grande ato, não é, Rosane, no dia 12 de maio, chamado pelo nosso sindicato CEPERS, foi em frente à nossa escola medianeira aqui de Porto Alegre, uma das 20 do nosso núcleo, né, desde a Lígia falou que aqui no estado, e a Rosane esclareceu, são 98 no estado, são 32 em Porto Alegre, sendo 20 no nosso núcleo, né, por isso que a gente tem uma tarefa muito grande. Então, foi um ato grandioso que começou,
né, botar em rede estadual essa notícia, e evidentemente tem trabalhos feitos nos núcleos, não é só no 39, está aqui a Cleusa, eu quero saudar a Maíra, colocou ali, enquanto a Rosane falava, uma observação, a Maíra é diretora do 2º Núcleo de Santa Maria, onde aconteceu hoje, durante o dia, um ato em frente à escola, ela está colocando novamente aí. Hoje tivemos um grande ato em frente à escola Santa Marta, em Santa Maria, com amplo apoio e participação da comunidade. Precisamos fortalecer e ampliar esses movimentos. É isso que está acontecendo ali, Canoas, Novo Hamburgo, no 38º Núcleo, e assim vai indo. Então, Rosane, muito obrigada pela tua contribuição, né? No dia 29, estaremos também em Caxias, num ato público na frente de uma escola também dentro dessas 98 escolas. Tá? Perfeito. E antes de você sair, só dizer para todas e todos que nos acompanham e que nos assistirão, que o nosso sindicato estará em congresso nesse final de semana, de 22 a 24 de maio, em Novo Hamburgo, né? E onde vai se tomar decisões do que fazer nesse último mês até a data do leilão, que, aliás, é o que nós queremos barrar esse leilão. Obrigada, Rosane. Vou chamar a professora Semiramis Carvalho. A Semiramis é diretora da escola Oscar Pereira, aqui de Porto Alegre. Foi uma das primeiras escolas que realizou debate com os colegas, com lideranças comunitárias, chamou o núcleo do CEPERS, convidou parlamentares da Comissão de Educação, ainda lá no 2º semestre de 2024. Bem-vinda, obrigada. Semiramis, por 5 minutos, a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todos presentes nessa live. Eu sou a Semiramis, a diretora agora da Escola Oscar Pereira também, muito preocupada com tudo que está acontecendo com o nosso estado, com a nossa cidade de Porto Alegre. Então, a todos, meu agradecimento por estar aqui agora e dar um pequeno depoimento da nossa escola, da nossa preocupação, e mostrar que realmente o que a Neiva disse foi uma verdade, que a nossa escola é uma das que está sempre na luta pela busca dessa união de escolas que estão sendo, querendo que o Estado queira privatizar, a PPP, nós dissemos privatizar, eles dizem que é PPP, que é uma parceria para a melhoria das escolas, que estão há muitos anos, como a nossa, há mais de 2 anos, e parlamentares que vão lá nos visitar, a Neiva, seguido, está lá o 39, é nosso parceiro, nessa luta que a gente acha que, nós pensamos que com certeza vai sair uma vitória para nossas escolas, porque visitar nossas escolas, nós tivemos muita visita, e nós sabemos que há dinheiro do Estado, e ele quer realmente precarizar, deixar a escola pública vir abaixo, cair tudo para poder mostrar para as pessoas, para os pais, para a comunidade, que realmente a escola não tem condições e o Estado não tem condições de manter aquela escola em pé. E a nossa escola, ali na Cascata, ela é para todos. É só o nosso lugar ali que tem para as pessoas passear. A nossa quadra, para as crianças trabalhar, para ter educação física. Nós temos educação física do 1º ano do CAT, né, que é até o 3º ano do médio, e temos recreio, 2 recreios, porque nós temos que ter recreio dos pequenos também, e num pátio pequeno que a comunidade conhece, e os parlamentares já viram várias vezes, já tiraram foto, que é inadmissível, inapropriado para se trabalhar educação física com o CAT, com o área, e ter recreio. E estando lá nossa quadra, naquele estado, há 2 anos, a gente pedindo, vários engenheiros já foram lá, visitaram e disseram que tem que fazer, mas que não fazem. Que agora o governo diz que como nós estamos a ser da PPP, então não vai ser possível mexer. Que vai ser essa empresa que vai fazer um estádio de grandíssimo, maravilhoso, que vai ser bem melhor do que nós temos. Nós temos um muro caído, outro que caiu agora há pouco, as chuvas, porque pela infraestrutura. Nós temos falta grave de uma infraestrutura na elétrica, porque no inverno é muito frio, no verão é muito calor,
E os ventiladores no verão não comportam o calor das salas. Então, nós precisamos que a elétrica seja organizada, que as crianças estão passando trabalho, os pais reclamam dessa falta de melhoria, e o governo só diz que é para hoje, é para amanhã, é para hoje, é para amanhã, vai levando, e agora nos deu uma triste notícia que nós não vamos receber nada que vai ficar para as PPPs. Mas nós esperamos que não exista essa PPP e que nós podemos reverter e que entre esse dinheiro e que possa ser uma quadra edificada para o tamanho da escola, do bairro, que é necessário, completamente necessário. Os parlamentares vão lá, tiram foto, fazem live e mostram para outros parlamentares como é que está a nossa escola. E é isso que eu tenho para falar e para agradecer que todos continuamos nessa luta que vai ser gloriosa, não vai ser inglória, vai ser gloriosa, que nós vamos conseguir reverter esse barbarismo com a educação e mandar pessoas, os seus funcionários, que são precários pelo menos na nossa escola. Nós estamos assim, com 2 doentes e nós estamos com só 2 pessoas trabalhando, que um vai dar depoimento agora, que é o seu Pedrinho, e outra pessoa. Uma escola para 700 alunos e uma cozinheira que está doente, e os nossos funcionários, eles que vão mandar essas pessoas que vão lá para trabalhar, que já está terceirizado. Não temos funcionários na escola. Não temos nem para merenda, nem para limpeza. A escola é um caos, é nós, é a direção que tem que entrar para ajudar a lavar a louça, para que as crianças possam ter merenda, porque senão não há merenda, tem que voltar ao tipo bolacha, porque nós temos uma cozinheira e uma contratada que ainda até hoje não sei se ela recebeu. É isso que eu tenho para dizer, é muito triste. A da escola Oscar Pereira é tristíssima. Então, Semiramis, aqui, fica aí. a nossa... Fico. Cris, deixa a Semiramis aí. Muito obrigada, diretora Semiramis, pelo depoimento. A todos que estão nos acompanhando e quem vai nos assistir a posterior. A professora Semiramis denunciou qual é a situação que eles vivem lá e a resposta absurda do governo de que não vai atender às necessidades urgentes, né, de reforma da quadra, porque vai entregar para a PPP. E a Semiramis disse 2 coisas para mim importantes também. Uma, que se esse dinheiro viesse para a escola, fariam muito. Vocês imaginem a escola receber o que a empresa vai receber, 1.800.000 por ano. Quanto nossas direções guerreiras das escolas fariam, que deveriam receber prêmio por administração? E a outra fala da Semiramis, muito importante, que ela disse, nós não queremos essa parceria. Na verdade, essa parceria é uma parceria só dos grandes, dos bancos, das empresas, com o governo Leite, que é um governo dos grandes, dos ricos, dos bancos, do agro. Muito obrigada, Semiramis. Eu vou chamar agora o colega Pedrinho Dilan Borges. Ele é funcionário da Escola Oscar Pereira e também vem trazer seu depoimento, expressar preocupação desse segmento, porque com a privatização, né, da gestão da parte dos serviços, muitos colegas funcionários nos perguntam, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser demitidos, remanejados para outras escolas? Então, bem-vindo, Pedrinho, 5 minutos para você. Pedrinho, abre teu microfone, querido. Boa noite a todos e a todas. Hoje, defender a educação pública do Rio Grande do Sul também é defender os trabalhadores e trabalhadoras das escolas estaduais, que vivem em segurança das PPPs, as inseguranças das PPPs, das demissões e das realocações forçadas. São funcionários que dedicaram anos, muitas vezes décadas, ao serviço público, criando um vínculo com estudantes e comunidade,
e que agora enfrentam medo e desvalorização e incertezas. Uma sociedade justa deve agir com razão e humanidade. Nenhuma sociedade pode ser forte quando abandonando aqueles que sustentam sua base. E a base da escola pública não são contratos empresariais, são as pessoas. Funcionários de escolas não são números de planilhas, são trabalhadores que acolhem alunos, organizam escolas e cuidam da alimentação, da segurança e do funcionamento diário da educação pública. Quando esses profissionais são tratados como descartáveis pelo governo, toda a sociedade perde. Precisamos refletir que futuro queremos para Rio Grande do Sul. Um modelo que gera medo e precarização ou uma educação construída com valorização, estabilidade e respeito humano. Defender o funcionário da educação é defender a dignidade do serviço público e direito dos estudantes de uma escola pública de qualidade, humana e acolhedora. E sou contra a venda das 98 escolas e contra também o adoecimento dos nossos colegas. Tem muitos colegas que estão doentes, ficando doentes, e o governo não faz nada. Inclusive, nós estamos há 12 anos sem aumento, até uma coisa que, com certeza, estão fazendo de propósito para que isso aconteça, para poder privatizar as escolas. E eu penso o seguinte, se a sociedade não se unir com as escolas, quem vai perder é a sociedade em geral, né? Porque nossos alunos, com o tempo, essas PPPs, elas vão querer lucrar, vão querer ganhar dinheiro e provavelmente os pais vão ter que pagar os alunos estudarem nas suas escolas, que até então não precisava pagar nada, né? É gratuito. E uma obrigação do Estado, enquanto o Estado arrecada o dinheiro, então ele tem que devolver uma parte para a educação, para manter as escolas abertas e funcionando e tratando bem os funcionários com dignidade, né, que eles merecem, que a gente merece, e até porque tem aumento, tem muitos colegas que estão com endividamentos em banco, não tem dinheiro para pagar, né, porque recebe pouco, e com isso estão adoecendo, estão doentes. Aí as escolas estão com pouco funcionário e o governo não quer, além de não mandar colegas para trabalhar nas escolas, não dá aumento, não está dando aumento já faz 12 anos. Então a minha indignação é contra esse governo. O dinheiro ele tem. Como que para os colegas dele ele tem dinheiro? Para os amigos ricos? E por que para as escolas que ajuda as pessoas pobres, trabalhadoras que precisam de educação para poder continuar vivendo e uma vida digna, né? Que todo mundo merece uma vida boa e digna. E muitos pais desses que se passar essas PPPs, com certeza vão ser demitidos, porque são os nossos colegas contratados. E isso aí ele não fala. E aí, como é que as pessoas vão, têm família, têm filhos, como é que vão manter os filhos, né? Manter a família, que não tem condições? Já estão doentes. E aí, imagina, sem dinheiro, sem trabalho. Vai ficar pior ainda. E pior para todo mundo, né? Infelizmente. É uma coisa que não dá para entender. Essas PPPs, nós devemos dizer não sempre e procurar barrar elas e não deixar elas ir adiante. Esse é o meu pensamento. E quanto aos colegas doentes, né, a gente tem que procurar ajudar, né, inclusive nós como colegas ajudar uns aos outros no possível, né. Inclusive a gente empresta dinheiro quando eles estão precisando, né, porque eles não têm dinheiro às vezes nem para comprar um gás, infelizmente. Esse é meu depoimento. Muito obrigado, Neiva, e vamos à luta. Fica aí, Pedrinho. Eu que agradeço, em nome da direção do nosso 39º Núcleo, ao teu depoimento, tua contribuição, trazer as ideias, uma síntese do que a gente está ouvindo dos funcionários,
que também são gente, como diz o Paulo Freire. Paulo Freire dizia, diretor é gente, professor é gente, aluno é gente, funcionário também é gente, né? Só o governo do estado que não trata com a devida valorização, sobrecarrega. E o Pedrinho disse duas coisas que eu quero destacar. Uma, que é de propósito que o governo faz de deixar poucos funcionários para ir dizendo, olha, tá ruim, aí vem uma empresa milagrosa, né? Nós não caímos nessa conversa, porque eles sempre fizeram assim quando querem privatizar, precarizam o serviço para dizer para a sociedade, olha, vai melhorar, depois o Matheus vai falar como melhora com a CE, com a Corsã, entendeu? Então, quero te agradecer muito, nossas escolas não funcionam sem funcionárias, sem funcionários. Continua nos acompanhando ali, obrigado por teu depoimento, vamos lutar, como você disse, nós não aceitamos a PPP, porque PPP, privatização, venda da parte da gestão da escola, vai significar, sim, demissão de colegas funcionárias e funcionários contratados, como a professora Lígia já falou, ou depois vai repetir, né, vai nos informar do Paraná. Obrigada, Pedro. Vou chamar agora nossa colega professora Cleusa. A Cleusa é diretora do 29º Núcleo de Canoas, nosso núcleo parceiro aqui da região metropolitana, porque as PPPs do Leite pega toda a região metropolitana, né, desde aqui de Porto Alegre até Novo Hamburgo, né, a Rosane falou, são 15 municípios, depois tem mais a Serra, Caxias e Bento, lá no centro do estado, Santa Maria e Cruz Alta, e na zona sul do estado, Pelotas e Rio Grande. Então, Cleusa, a Cleusa tem sido uma parceira, também estão transmitindo em conjunto conosco, e com a Geração 68, essa live, seja bem-vinda, seus 7 a 8 minutos aí, Cleusa, depois nós vamos passar para o Matheus, nosso último convidado. Obrigada por aceitar, pela parceria, estamos todo mundo junto aí para tentar barrar esse leilão, né, Cleusa? Abre o microfone, Cleusa. Ainda não. Está me ouvindo? Agora sim. Está me Agora ouvindo sim. agora? Sim, beleza. Então, eu entrei pelo celular também, porque vocês não estavam me ouvindo. Vou tentar desligar aqui. Não está dando eco? Consegue me ouvir? Está dando eco, se Acho puder que você... tirar aqui. o note aí. Então, consegue me ouvir bem? Eu não ouço vocês, então eu vou falando. Se vocês estão me ouvindo, está tranquilo. Quero aqui agradecer o convite, em nome do 20º Núcleo, em nome dos companheiros aí que estão fazendo a luta, junto conosco, das 7 escolas da nossa região, e quero também agradecer aí a explanação da professora Lígia, foi muito esclarecedora, nos ajudou, assim, a elucidar também muitos pontos, e, como a gente tem dito, um verdadeiro ataque, né? As comunidades, ataque à gestão democrática, ataque à Constituição Federal, à LDB, as comunidades, professores, funcionários, pais, alunos, ninguém foi consultado. Pessoas que, aliás, mantiveram a escola pública por conta de rifas, de festinhas, por esses anos todos. Ninguém foi consultado. De maneira autoritária, centralizada, o governo, sem consultar ninguém, faz esse projeto e encaminha aí para a Bolsa de Valores no próximo mês. E nós vamos resistir, nós não vamos permitir, porque nós estamos junto da comunidade escolar e que está se levantando com muita força. A gente percebe esse crescimento no momento que as pessoas se interam do que de fato está acontecendo. Essa entrega da educação, desse direito social da população brasileira, da classe trabalhadora, entregue aí para empresas terem lucro. E é, sim, uma privatização disfarçada, no momento que eles vão gestar toda a infraestrutura, né? Toda a questão, os refeitórios, os equipamentos da cozinha, a compra dos materiais, né? E, como bem disse a Lígia, tudo pela ótica empresarial, pela ótica da economia,
para ter mais lucro. Então, isso que hoje é investido, não vai ser investido. Eles querem é lucro. Então, se o dinheiro tem, e o governo está dizendo que tem, e a gente consegue comprovar pelo projeto aí que a gente vai ficar na dependência se esse projeto passar por 25 anos, aliás, sem, como bem disse a professora Rosane, sem fiscalização, né? Eles mesmos vão pagar a sua própria fiscalização, é um absurdo isso. E aí a gente precisa ter esse levante. Hoje a gente já está mobilizando toda a sociedade, todos estamos, mas precisamos ainda muito mais. Precisamos que todo mundo que está aqui ouvindo, todas as escolas que estão sendo atingidas, dialoguem com a comunidade, digam da gravidade disso que está acontecendo. Porque vai sair perdendo todo mundo. Nós vamos perder os nossos empregos, mas o trabalhador que depende da escola pública vai perder um espaço onde seu filho vai construir sua autonomia, sua independência e vai conseguir galgar aí uma condição melhor de vida. Então, nós precisamos esclarecer as pessoas disso que está acontecendo. Quero também dizer de que nós aqui, nessas 7 escolas, tem as únicas 2 maiores escolas do bairro Guajuviras, uma com 1.300 e poucos alunos, outra também de turno integral, que atende as crianças com uma condição de vida mais difícil. As 2 estão dentro do projeto. No bairro Matias, onde houve a enchente, pasmem, aquela escola que hoje ainda não saiu nem no projeto, que foi totalmente atingida e precisa ser reconstruída, que é a Teresa Franciscucci, que está dentro da São Francisco. A Teresa, eles não querem, porque, com certeza, é muito gasto. Agora, o Teresa Franciscucci está dentro do São Francisco, uma escola enorme e com muitos alunos, e com um pátio enorme também, muito bem centralizada dentro do bairro Matias Velho. Eles querem o São Francisco. A mesma coisa o Vitor Hugo Ludwig, aqui em Canoas, uma escola, né, no centro, no coração da Rio Grande do Sul, a principal via de acesso a Matias. Uma escola que fica, bem dizer, dentro de uma rotatória. É uma escola muito bem localizada, com um ótimo terreno. Essa escola também querem. E em Sapucaia do Sul, né, companheiro Matheus, a situação não é diferente. As melhores escolas de Sapucaia do Sul, as escolas mais bem localizadas, com maior terreno, são essas do projeto. Nenhum daqueles critérios, como muito bem ontem a diretora do Sapucaia do Sul, a Nívia, colocou na reunião de diretores, acho que pintaram errado. A gente não tem nenhum desses critérios, né? Não é uma região de vulnerabilidade social, não tem evasão escolar, não tem. O que tem é um prédio que já a Prefeitura de Sapucaia já queria para si, que fica no coração de Sapucaia, no centro de Sapucaia, com um ótimo terreno, com a escola mais antiga de Sapucaia, inclusive com um prédio tombado, porque é muito bem localizado. A mesma coisa Cecília Meirelles, uma escola que está em ótimas condições, sofreu uma reforma, a escola está em boas condições. A escola do professor Guianuba, que é a escola do professor Edson Portillo, também ela tem um ótimo terreno e está hoje, depois de muitas reivindicações, sendo reformada. Aliás, como o governo faz com as estradas, ele reforma e dá para a iniciativa privada. Então, nós não podemos conceber isso, que o governo de plantão, independente do partido, se aproprie dos bens públicos e entregue para os seus amigos para que eles tenham lucro. Nós não podemos permitir isso. Então, quem estiver me ouvindo, quem ouvir essa live depois, venham conosco nessa luta, que é uma luta de todos. É a luta pela educação pública de qualidade, uma educação que nos é de direito.
e a educação que é mantida com recursos públicos. Obrigada, eu não sei como é que está meu tempo, aí posso continuar, eu falo muito, e eu sei que vou olhando ali no cronômetro, que a gente também já está bastante avançado da hora, né, Neiva? Cleusa, te agradeço. Eu adoraria deixar cada um seguir falando, porque cada depoimento está acrescentando para que a gente ajude a esclarecer as professoras, professores, funcionários, trabalhadores em educação do nosso Estado, as famílias, as comunidades, as lutadoras e os lutadores sociais, que é isso que eles estão fazendo, que a Cleusa disse, né? É querer entregar as nossas escolas. Ela citou as escolas da região, dos municípios ali do 29º núcleo, né? Cada núcleo desses 11 nossos núcleos tem 11 municípios onde ficam localizadas 98 escolas. Então, muito obrigada, Cleusa. Essa é apenas a primeira live que a gente está fazendo. Vamos convidar outras e outros diretores de núcleo e com certeza você estará junto também outras vezes. Acho que ligou ali o outro aparelho, está dando eco. Obrigada, Cleusa. Vou chamar agora o nosso último convidado. Segue aí conosco, o Matheus. Companheiro Matheus Vicente, um jovem educador de Sapucaia, da Juventude Ocupe. Matheus foi presidente do Grêmio Estudantil da minha antiga escola, o Emílio Massot, e o Matheus está sendo parceiro ali com a Cleusa, na luta em várias das escolas que a gente já viu pelas redes sociais. Então, para abreviar o tempo, seja bem-vindo, Matheus. 5 minutos para você fazer seu depoimento, como é que você entende, o que andam fazendo, o que tem aí de propostas também para a gente se mobilizar e ajudar na resistência para tentar impedir que o Leite faça um leilão das 98 escolas no dia 26 de junho. Bem-vindo, Matheus, obrigada. Obrigado, Neiva, pelo espaço, por estar tomando essa iniciativa, o 39º núcleo, os demais trabalhadores em educação que estão aqui se somando, a Lígia, a Neiva, a Cleusa, a Rosane, a Samira, Pedrinho e tantos outros que trouxeram aqui apontamentos tão importantes no chat. Também estou acompanhando, né? Muitos colegas de educação do Estado também têm colocado sobre o receio, sobre o quão, né, tá colocado a educação pública no buraco com esse projeto de destruição que é a venda das escolas. Isso não é parceria, isso não é nem, não dá para dizer privatização ou parceria público-privada. A gente tem que dizer o que o povo entende, que é o que está acontecendo com a água no nosso estado, que é o que está acontecendo com a energia no nosso estado, que é a venda da água, é a venda da energia, é a venda de questões de direitos básicos dos trabalhadores, da sociedade, do povo brasileiro e do povo gaúcho, principalmente na nossa situação. O Leite, o governador Eduardo Leite, ele está fazendo com as escolas hoje o que ele fez com a água, entregando a Corsã para a IGEA, Fundo de Singapura, Banco Itaú, gente muito poderosa, bilionário, gente muito rica, controlando a água e fazendo com que hoje as pessoas estejam sofrendo com a situação da água, boa parte da região metropolitana e boa parte do estado, né, se colocando contra a Corsã, contra a IGEA, né, que tem tornado as tarifas, os preços caríssimos e a qualidade da água lá embaixo. Além disso, ele também tá fazendo a mesma coisa que ele fez com a CE, entregando a CE para a Equatorial, e a gente está vendo, o povo de Porto Alegre, boa parte do estado do Rio Grande do Sul sabe, né, o quão foi ruim, o quão tem sido, né, precário o serviço prestado pela CE Equatorial para a população gaúcha, e isso é a mesma coisa que ele quer fazer com a educação. Ele quer entregar o orçamento da educação para os bilionários, para os empresários amigos dele. Ele quer entregar o mesmo dinheiro, que parte desse dinheiro já está entregando para as fundações Banco Itaú, fundações Lemans e etc. Ele diz que ele não quer, não vamos avançar na questão pedagógica, é só nas infraestruturas, é só nas manutenção, é nos serviços ali. Mas escola pública, tudo dentro da escola é pedagógico. Não tem estudante não consegue aprender, professor não consegue ensinar se estão passando fome, se não tem merenda. Então, além disso, né, o profissional da limpeza cumpre um grande papel pedagógico. Inclusive, eu trabalho em escola, muitas vezes os profissionais da limpeza têm que avisar os alunos, olha, não podemos jogar lixo no chão, olha, a gente tem que cuidar da escola. Isso é um processo super pedagógico, tudo na escola é pedagógico. Então eles estão atacando isso, eles estão tratando, eles já tentaram, no governo Bolsonaro, tornar a escola quartel.
E agora eles estão tentando transformar a escola em empresa. E a escola não é empresa. E a gente tem que impedir isso. Por isso eu acho que é muito importante o que muitos colegas, muitos companheiros de luta, liderança têm colocado aqui, né? Só em Porto Alegre são 32 escolas que estão no leilão. Só em Sapucaia são 3 escolas, em Canoas 4 escolas, em São Leopoldo 6 escolas, em Cachoeirinha 2 escolas, em Gravataí 4 escolas, em Pelotas 4 escolas, em Santa Maria 8 escolas, em Bento Gonçalves 3 escolas, em Caxias do Sul 7 escolas, em Novo Hamburgo 2 escolas, em Cruz Alta 4 escolas, em Rio Grande 5 escolas, em Viamão 7 escolas, Alvorada 7 escolas. E em boa parte do estado tem muitas outras escolas que ainda não estão no leilão, mas ele vai botar essas escolas no leilão e o próximo será as outras escolas. Então a gente precisa organizar todo o povo gaúcho em defesa da escola pública, da educação pública. Ele não fez isso consultando o povo. Claro, ele não vai dar 4,5 bilhões para os grandes empresários da escola, orçamento da educação, e vai dizer para o povo, ó, estou entregando para os empresários, olha aqui, aí não vai querer fazer essa discussão com a sociedade, porque esse projeto não é benéfico para o povo, não é benéfico para a educação, esse projeto é desmonte da educação pública. Então acho que é muito importante a mobilização nas redes e nas ruas, e o CEPERS, ele pode cumprir um grande papel, não só para o Rio Grande do Sul, mas de direção para o movimento sindical da educação no Brasil inteiro. Então, acho que é muito importante, né? A gente está aí numa semana também de congresso do CEPERS e eu vou estar, observando todo o cenário, porque eu estou torcendo para que os trabalhadores em educação, né, tragam a mesma força que tem os trabalhadores da educação de Canoas, de diversos outros lugares, Florianópolis e diversos outros lugares do Brasil têm se levantado contra o desmonte, contra a desvalorização, contra os contratos, contra as terceirizações, porque eu acho que o desmonte da educação, ele não é só essa venda, isso aí é o anunciado, nós estamos vendendo as escolas, mas o desmonte já tem acontecido já faz dias, já faz meses, já faz anos, com os contratos, com as terceirizações, com as plataformizações, tornando o profissional de educação e os alunos algoritmos, e a gente não pode aceitar isso. Então eu queria puxar aqui, unidos, avante educadores de pé, unidos pela educação, não só os educadores, a comunidade escolar, o povo gaúcho, vamos para cima. Fica aí, Matheus, um pouquinho comigo. Muito, muito obrigada. O Matheus acelerou para cumprir o tempo. Sei que ele tem muito a contribuir. Essa é a primeira participação, primeira live. Obrigada, por ex-aluno da Escola Guia Núbia, que é uma das escolas que está na lista. Ele deu o panorama de todas as escolas dos 15 municípios. E é isso, Matheus. É só com a comunidade. É nessas duas frentes, né? Pode ser judicial, mas se não tem a comunidade se manifestando. A Cleusa já disse, ninguém foi consultado. Outros falaram também, ninguém foi consultado. É isso, o governo esconde a verdade e mente. Ontem eles reuniram direções das escolas para dizer que não é verdade que é privatização. Para dizer que não é verdade, viu, Rosane, o que o CEPER está dizendo, que é uma venda das escolas. Mas todos os depoimentos aqui estão mostrando que o que é, então, 25 anos, passar 5 bilhões de reais para as empresas lucrarem R$500 bilhão. Para lucrarem em média, Matheus, em média, de 14.900 a 18 mil por mês. Não é o que a empresa vai investir na escola, é o que ela vai lucrar em média. Então, muito obrigada por tua contribuição. Eu chamo a professora Lígia, agora fiquem aí para a gente voltar juntos no final. Lígia, a nossa companheira do Paraná, que abriu o debate, que trouxe a experiência de lá, a concepção que está por trás desse projeto neoliberal, né, do mercado. Lígia, nossa doutora em educação, te damos 5 minutos para fazer considerações, observações a partir dos depoimentos aqui das sindicalistas, educadoras e educadores gaúchos. Com você, companheira. Observando e pontuando algumas questões das falas, foi riquíssimo, né? Foram contribuições, depoimentos riquíssimos. E eu quero começar sobre a questão dos trabalhadores da educação. Então, quando uma empresa privada, ela assume os serviços de uma escola, ela não vai contratar os trabalhadores e trabalhadoras que já estão lá. Ela vai trazer os seus, sob regime de CLT, sem estabilidade, sem os direitos conquistados pelo funcionalismo público e com salários achatados. Por quê? A lógica é simples. É compra e venda, é mercado. Então, quanto menos ela gastar
com folha de pagamento, mais lucro ela vai ter dentro dos 4,5 bilhões de contrato, aí no Rio Grande do Sul. Então, segundo ponto, que a Rosane falou, né? São 25 anos. Esse é o prazo do contrato. Ou seja, nenhuma assembleia de pais, nenhuma eleição de diretor, nenhuma greve, nenhuma decisão democrática da comunidade vai poder rescindir esse contrato. A empresa privada, ela terá garantia contratual de permanecer e o Estado terá a obrigação de pagar, independente do resultado que essa gestão terceirizada, vendida, apresente. E quem fiscaliza o cumprimento da obrigação dessas empresas? Outros agentes terceirizados. Então, a minuta do contrato aí no Rio Grande do Sul prevê exatamente isso: fiscalização privada de gestão privada. O controle público desaparece. A comunidade escolar, ela deixa de ser um sujeito e passa a ser uma consumidora de um serviço, sem poder contestar esse serviço que está consumindo de forma real. Aí, como nós vimos aqui no Paraná, o que acontece com uma escola que não tem um controle democrático? Todos os níveis possíveis de assédio. Todos os níveis possíveis de assédio. Como aconteceu na escola Maria Montessori, que eu falei para vocês. Então, pensem, com um contrato de 25 anos e fiscalização privada no Rio Grande do Sul, qual será o canal de denúncia que vai funcionar? Não vai existir. E o que me chamou bastante atenção é como o governo Eduardo Leite, ele usou as enchentes de 2024 para justificar esse leilão. O argumento dele é de que o capital privado vai reconstruir o que a catástrofe destruiu. Mas vocês, né, do sindicato, já mostraram que tem escolas fechadas desde setembro de 2023, que eu estava lendo, escolas funcionando em igrejas, escolas funcionando em salões comunitários, e que não estão na lista da PPP. Vocês também já denunciaram, que eu li, que escolas há mais de 15 anos pedindo reformas, e não foram atendidas. Então, assim, a contradição aparece, porque se a prioridade fosse realmente reconstruir, o dinheiro público iria direto para a escola. E esses 154 mil mensais por escola que a PPP prevê, para repassar a empresa privada, poderiam ser investidos pelas próprias comunidades, com autonomia, com transparência, com controle democrático. Então, usar a dor das enchentes para abrir um negócio bilionário de 25 anos é uma das formas mais cruéis de privatização que eu já vi. Transforma tragédia em mercadoria. Aí eu encerro com a experiência aqui do Paraná. A luta sindical, né, que vocês defendem precisa chegar às ruas, precisa expandir, né, sair das redes sociais também, e precisa chegar também às instâncias do judiciário. Porque nós temos, onde já se viu, por exemplo, não ter consulta pública. Então, o processo de vocês aí já começa com um precedente para uma ação direta de inconstitucionalidade. E a gente precisa defender isso e ir para todas as esferas, porque o leilão está marcado para o dia 26. Então, faltam 5 semanas. Então, a luta de vocês, a luta que a Rosane apresentou, a luta que a Neiva trouxe, os demais trabalhadores da educação do Rio Grande do Sul, é a única resposta à altura a esse ataque. É a luta, porque a escola pública não se leiloa, escola pública se defende.
Muito bem, escola pública não se leiloa. Nós cantamos na rua, Cris pode colocar quem estiver na sala nos acompanhando, nós cantamos no ato em frente à escola Medianeira, em todos os atos, a nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria. Exato, a educação não pode ser objeto de lucro, não pode ser objeto de negócio, e muito bem dito por vocês, aqui estamos diante de um negócio bilionário, né? O edital fala em 4 bilhões e 500 mil, viu, Lígia? No entanto, né, Rosane, os cálculos que o Diese fez na multiplicação das parcelas chega a 5 bilhões. Então, atenção, comunidade gaúcha, o 39º núcleo, o 29º núcleo, são mais, nós somos 11 núcleos do CEPERS, mas o nosso sindicato inteiro está na luta para tentar barrar o leilão. Imaginem, dói no corpo imaginar uma batida de martelo lá na Bolsa de Valores de São Paulo, como falou a Rosane, né? Lá na Bolsa de Valores de São Paulo, entregando a escola do Pedrinho e da Semíramis, vendido para quem? Para um fundo de investimento, como foi o que a Lígia denunciou do Paraná, ligado ao Lehman, olha o escândalo do Lehman, ou ligado a um fundo de um banco, como quem venceu o leilão de Minas Gerais, que foi um fundo de investimentos ligado ao BTG Pactual, é um banco. Olha o escândalo do Banco Master, o que está aí, se apropriam das poupanças dos servidores públicos, roubam, são bilhões. Então, atenção, povo gaúcho, está provado, né, Lígia, Cleusa, estou olhando conforme eu vejo aqui, Lígia, Cleusa, Matheus, Semíramis, Rosane, Paulo, Borges, Pedro, Borges, nosso Pedrinho, está provado que o Estado tem dinheiro, não é? Se ele diz, eu tenho 5 bilhões para repassar para uma empresa, e a empresa vai lucrar meio bilhão, bota esse dinheiro, como disse a Semíramis, na mão das direções das escolas, que junto com os conselhos escolares, que foram eleitos recentemente, Lígia, vão administrar. Então, o que o Matheus e vários outros disseram, a Cleusa e vocês também, ele não perguntou para ninguém, não reuniu as diretoras, fez 2 reuniõezinhas virtuais, 3 agora, com as direções das escolas, fizeram uma consulta pública fajuta, abriram na internet, durante um mês, quais as professoras e professores têm tempo de responder com todas essas planilhas? Qual o pai e a mãe que trabalha na escala 6x1, que essa semana é uma semana decisiva de luta pelo fim da escala 6x1, e eles querem dar golpe, querem adiar para 10 anos implementar as 40 horas, então quem está nos assistindo nos ajude também na luta pelo fim da escala 6x1, que é para garantir vida digna, como disse o Pedrinho, nós queremos ter vida digna, precisamos ganhar bem, profissionais bem remunerados, escola com o dinheiro. Bota 1.800.000 por ano na mão da Semíramis, da direção da escola Oscar Pereira, consegue construir a quadra, reformar e garantir bom atendimento. Então, quero agradecer muito, o Matheus acabou não falando, mas a gente está tocando também, em parceria com o 29º Núcleo, uma iniciativa de núcleos, e que com certeza vai se expandir. Nós queremos consultar as comunidades, ouvir as pessoas. A gente abriu uma consulta pública popular virtual, mas que nós queremos fazer nas escolas. E nas escolas nós não podemos só fazer uma consulta virtual. Nós estamos organizando e estamos fazendo, né, Semíramis, reuniões. Nós já temos uma agendada dia 30, que é um sábado com uma escola. A outra escola que eu estive ontem, que é a Escola Piauí. A escola que já agendou é o Jerônimo de Albuquerque. Eu fui conversar com o padre da Igreja São Jorge, que é daqui do Partenon, vai nos ajudar, vai chamar os líderes de religião afro, de matriz africana, para também se juntarem, os parlamentares que quiserem ajudar, os nossos partidos do campo progressista, e é muito importante, né, Rosane, nós vamos ter o congresso, ali a gente vai tirar um plano de lutas para, em um mês, junto com nossas escolas, junto com comunidades, com igrejas, associação de mães, de moradores, cozinha solidária, movimento social, movimento sindical, tentar impedir que o Leite faça o leilão de 98 escolas no último ano do seu governo.
um governador que nem foi aceito como candidato, que só vende o Rio Grande, vendeu a Corsã, né, Matheus? Vendeu a CE por preço de banana, entende? Agora está tentando vender estradas, como alguém disse. Eles deixam precarizar tudo para depois dizer, tá vendo? O que é público não serve, é mentira, é discurso dos ricos para meterem a mão nesses fundos bilionários da educação. Então, participem da consulta, divulguem essa live e vamos organizar reuniões nas escolas, vamos organizar manifestações como aconteceu hoje na Escola Santa Marta, como teve dia 11, dia 12, de todo o estado aqui na frente da Escola Medianeira, acho que nós estávamos umas 1.000 pessoas, o povo saiu animado, gritando, vamos tomar conta das ruas, botar carro de som nos bairros, panfleto de casa em casa, a Lígia me contou que no Paraná fizeram isso, panfleto de casa em casa, ou seja, dá para fazer muita coisa, eu vou finalizando que nós estamos chegando a 1h30, muito obrigada. Podemos repetir juntos? Não à privatização? Não à privatização. Não à privatização. Não venda a minha escola. Não venda a minha escola. A nossa luta é todo dia. Educação. A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria. Muito obrigada, boa noite, 1h30 de conversa. Parabéns, obrigada. Compartilhem, divulguem e vamos para a rua. Vamos dar uma lição no leite, nos bancos, nas empresas. A escola é do povo. Obrigada, Cristo. Pode fechar.